Eu sou o professor Edjoel. Quero dar as boas-vindas a você, estudante, aos responsáveis que acompanham nossas aulas e, claro, nossos queridos colegas professores são sempre muito bem-vindos aqui nas aulas do Centro de Mídias. Hoje a gente vai ter uma aula aí de língua portuguesa, onde tudo está conectado. Olha só, vamos ver o objetivo da nossa aula aí. Então tá aí, ó, o tema da aula está aí, ó, consideração das condições de produção de texto de divulgação científica, estratégias de escrita. E o objetivo da aula, ler e interpretar a reportagem de divulgação científica, reconhecendo sua funcionalidade sociocomunicativa. Muito bem, e o conteúdo de hoje é a importância do texto de divulgação científica, conceito e meios de circulação do gênero. E, para apresentar esta aula, é claro, a gente tem aqui o nosso especialíssimo professor Mauro. Olá, professor Edjoel, olá, alunos e professores. Especialista não, né? A gente está aprendendo aqui. Especialista é o professor que está aqui, o nosso cientista. E hoje eu trouxe novamente o professor Edjoel, que já esteve duas aulas minhas, né? Duas em sequência. A gente continua falando sobre assuntos relacionados à natureza, relacionados ao ecossistema, aos biomas, né? Todo esse assunto que tem a ver com a área que o professor leciona. E o conteúdo que ele falou muito bem hoje está relacionado ao quê? A sequência de atividade 3. Eu vou pedir para pôr na tela de novo esse conteúdo. Olha só, Caderno Aprender Sempre, de acordo com a aula 1 da sequência de atividade 3, as páginas 29 a 31 desse caderno para vocês acompanharem, é o volume 2, tá? Então acompanhem aí com a gente, a aula hoje está super agradável, uma aula cheia de conhecimento, aí de coisas interessantes e que a gente não vai perder tanto tempo e já vai começar, olha lá. Para começar, a pergunta que é para vocês mandam no chat para mim. O que me importa, ou o que nos importa se as abelhas estão sumindo? O que isso quer dizer para a gente, né? As abelhas estão sumindo. Então vocês têm um minutinho para mandar aí o parecer de vocês e a gente já começa. Olha, professor Mauro, algumas interações aqui, o pessoal ainda está muito no boa tarde, está chegando aqui, Tá boa tarde a aquecendo todos. ainda, né? Então, olha só, a Pro Cristiane colocou assim, elas importam, pois pulou aqui, fazem a polinização. E aí vamos achar alguns dos estudantes aqui. O Alessandro está tendo muito desmatamento, é da professora Rosana. E aí a gente tem os alunos da Escola Francisco Antônio Martim Júnior, Zona Sul. Só faltou aí a interação, mas está valendo. Tá valendo, né? As flores vão entrar em extinção. É a Elise, perdão, é o Eli, da professora Cleide. Muito bem, muitos boa tardes aqui, boa tarde. O pessoal de Araçatuba está aqui presente. Fim da Fim da polinização, elas são importantes. Acho que na hora de digitar aqui saiu um pouquinho diferente. Muito bem. Aí tem a Priscila, que é aluna da Pro Daniele. Colocou assim, as abelhas levam pólen de flores para outras flores. Então eles focaram na questão da polinização, né, professor? Sim. A gente vai falar daqui a pouco sobre isso, professor. Edjoel vai destacar para a gente essa questão da importância das abelhas e de outros animais aí no que diz respeito ao equilíbrio na natureza, né? Então começamos bem. Então vamos lá, mais. Como começamos bem, vamos de mais. Quem plantou as florestas, né? É uma pergunta que a gente deveria fazer. Quem plantou as florestas? Porque a gente sabe
que em regiões, por exemplo, as pessoas arborizam essas regiões, dependendo de como é. Por exemplo, tem um pessoal com um projeto na Moca, né, no Brás, que diz que é uma das regiões mais quentes, né, professor? E a gente não vê muita árvore lá, e tem gente com projeto de plantar a árvore, já estão fazendo, em pouco tempo, talvez, a gente tenha um pouquinho de árvores lá. Agora, e as florestas? Quem plantou? Então, eu quero a resposta de vocês, eu vou dar 30 segundos, tá? Para vocês cogitarem aí quem é que plantou as florestas. When I found this boy, turned his beating heart into my toy, and now he dances to my tune. Boy jumps around my bedroom. Isso aí, E professor. aí, o que Muitas eles mandaram, interações, pro? hein? Aqui, ó. O Danilo colocou pássaros. Espera aí que pulou Pássaros. aqui. Muito Danilo bom. Carvalho, ele é da Pro Priscila. A Giovana foi nessa linha também. Provavelmente os pássaros da Pro Helena. Uhum. E aí, ó, a Milene também foi de pássaro. Aí o Eduardo já foi mais. Ele falou todos os animais herbívoros. Todos os animais É, herbívoros. foram só os Bom, herbívoros. hoje hein? eu tenho o professor Edjoel aqui, então eu não vou passar vergonha. Não, que Vamos nada. lá. Aqui, ó. Manda um alô para os meus alunos do nono ano Aspásia. Professor bom. Ivete, tá mandado alô pra Alô, galera. mandado. Aqui o pessoal continuou nos pássaros. A gente aqui, falando viu? pássaros, morcegos aqui, né? Então, eu não vi morcego. Eu queria Laure comentar exatamente Luciel, isso. acho que não chegou aí para você, mas chegou aqui, ó. Os pássaros e morcegos jogando sementes. Achei interessante, Opa, aí né? que eu tô Colocou os subindo, vou morcegos. descer. Então, chegou agora aqui, insetos e morcegos. Muito Olha bem. lá. Muito legal, né? Legal. Então vamos lá. Então nós já temos aí duas interações. Primeiro falando sobre a questão das abelhas, né? O que importa as abelhas estarem sumindo ou entrarem em extinção. E quem plantou as florestas? Aí vocês responderam para a gente os pássaros, os morcegos. Então, antes do professor Joel começar a explanar com a gente, eu quero passar para vocês um texto aí, rapidinho. Olha lá. Consta no texto que... Então, é um texto retirado do caderno Aprender Sempre, tá? As abelhas praticam a polinização que contribui com a manutenção da diversidade de espécies na Terra, sendo o fator mais importante para a existência da vegetação. O desaparecimento das abelhas levará à redução de várias espécies de plantas e animais e também dos serviços ambientais fornecidos por elas, como é o caso da polinização, promove a diversidade das espécies de plantas. Acredita-se que as principais causas da redução de população de abelhas sejam as mudanças climáticas, a grande quantidade de inseticida utilizado pela agricultura e o desmatamento, né? Aí vamos lá, o artigo de divulgação científica, que é o que a gente está trabalhando nesta aula, ele tem por propósito comunicativo explicar assuntos diversos e divulgar ciência à população. Como não é destinado para especialistas na área, a linguagem do texto deve ser clara e objetiva, evitando-se termos técnicos. Há uma questão ética muito importante nos artigos de divulgação científica. É preciso verificar a natureza das informações para não divulgar informações que podem comprometer o trabalho científico. O artigo de divulgação científica é escrito geralmente de forma impessoal, ou seja, o enunciador procura manter-se distante do conteúdo abordado. Isso é observado pelo uso dos verbos na terceira pessoa e ele é veiculado na mídia impressa ou digital para popularizar a ciência. Muito bem, então já tivemos aí duas informações. A primeira falando sobre a questão das abelhas, já que foi a abertura, né? E aí o professor Edjoel vai explanar sobre isso agora. E falando também sobre o texto, que é o gênero que a gente está trabalhando nesta aula, que é o artigo de divulgação científica. Então vocês viram as características, né? Distribuir informação, a informação científica de forma clara, objetiva, sem muitos termos técnicos, já que quer popularizar. E procurar sempre ser impessoal, já que não é um texto de opinião, é um texto que tem que ter base científica. Muito bem, professor Edjoel. Começamos, então, a nossa aula falando sobre essa questão da abelha, que eu acho que é um assunto que já ficou até popular demais, né? Sim, as pessoas já ficou meio com um senso comum, né? Falar da abelha, já que as pessoas aprenderam, então vão distribuindo. Então, queria que o senhor falasse um pouco sobre essa questão da abelha, porque a gente vai ter outros animais que vai entrar aqui no nosso debate da aula, né? Então, inclusive, quando a gente fala de polinização também, né? As abelhas são importantes, sim, mas não só elas. Assim como vocês colocaram aqui, tem muito morcego que poliniza também. A polinização pode ser feita pelo vento, pela água. As abelhas são importantes
por conta da polinização. Elas são importantes também, a gente não pode esquecer que elas também produzem, né, um tipo de alimento para a gente, que muita gente utiliza, que é o mel, né, que, inclusive para fins medicinais, né, tem a geleia real também. Então, se a gente pensar só na gente aqui, né, a importância da abelha ela é fantástica, mas está totalmente correlacionada a questão da abelha com a questão do quem plantou a floresta também, né? Elas também vão participar muito desse processo, junto com outros insetos, às vezes até permitindo que existam outros animais e outros seres vivos. Sim. Quando a gente discute a função desses seres vivos, né, é legal a gente aprender alguns termos, a gente está falando do nicho ecológico, ou seja, qual é a função desse cara na natureza. E todos, gente, exatamente todos os seres vivos, até aqueles que você não gosta, que aparecem em casa de vez em quando, mas na natureza eles têm uma função, tá bom? Muito bem. Então começamos bem, aí já falamos da abelha, né? Então olha só como o professor coloca. O fato de falar das abelhas é um fato importante porque passou a ser assunto, né, na mídia, e aí todo mundo está popularizando isso, mas temos todos os outros animais que acabam tendo a sua função, né? A gente estava discutindo um pouquinho antes da aula, falando que, com exceção do ser humano que está se tornando aí um ser mais predatório, os outros seres vivos, todos eles consomem e devolvem para a natureza, né? Porque tem que haver esse equilíbrio, né? Já aí a gente está discutindo essa questão do ser humano, porque o ser humano, com essa questão da civilização, do saber, né? Do se arvorar, mais importante, como a gente falou numa outra aula, ele acaba destruindo mais do que contribuindo com o planeta, né? Então isso é muito grave. Vamos para a tela então para ver outros animais que contribuem. Olha só, o que me afeta se os anfíbios desaparecerem? Eu coloquei só um anfíbio aí, né, que é o sapo. Mas ou a rã pode ser, não sei diferenciar, e aí é a questão do professor. Ele não vai, ele que vai resolver isso para mim. Mas assim, o que afeta a gente se os anfíbios desaparecerem? Sem tempo para vocês responderem, eu quero que vocês já mandem aí no chat, que aí o professor já vai pegando as respostas e a gente já vai O pessoal debatendo já o está assunto. colocando aqui, ó, problemas são na cadeia ligeiros. alimentar, eles podem prever alterações ambientais. Olha que legal. Deve desequilíbrio ter assistido sua aula, hein, ambiental. professor? Então. Né? O número de insetos vai crescer, né? Porque se alimenta desses Sim, insetos. controla a população de insetos, eu vi Controle aqui. populacional de insetos. Olha, Muito muitas bom. participações boas. Aqui, ó, falar o nomezinho aqui da aluninha Tainá, que é da Propriscila, colocou aqui, ó, eles conseguem prever alterações ambientais. O Pedro Miguel, acho... Ixi, agora... A aluna pulou. Clara colocou antes do Pedro Miguel, colocou, Jesus, tenho medo de sapo. Mas não mata o sapinho, mas não. eles Deixa são ele aí importantes. tranquilo, porque eles são importantes. Aí eu vou te fazer uma pergunta, você prefere sapo ou barata? Né? O sapo Pois é. come a Então, barata. coloca aí na sua balança para ver o que é mais Né? importante. Então, ele pode te ajudar aí, ó. Tá? É isso. Aí, Então, o Salomão colocou assim, os sapos, brother, vão sumir. O Salomão colocou aqui, da Proana. Então vamos lá, a gente tem aí uma resposta colocada no Caderno Aprender Sempre e o professor vai dizer se faz sentido. Obviamente a gente tira, é um artigo científico, né? Mas o professor está aqui para embasar e dizer se faz sentido e comentar com a gente. Os anfíbios são considerados bioindicadores, conseguem prever alterações ambientais. A pele permeável e o ciclo de vida em ambiente aquático e terrestre são características que os tornam suscetíveis a alterações no ambiente, tanto físicas como químicas. A sensibilidade de algumas espécies de anfíbios permite dizer que o ambiente não vai bem, quando deveriam estar presentes e não estão. O declínio de tantas espécies de anfíbios é grave. Mesmo em áreas em que o ambiente está aparentemente preservado, o desaparecimento de espécies de anfíbios nos diz que existe um problema. Professor Joel, então quer dizer que se a gente pode levar essa máxima, se o sapo está bem, quer dizer que o lugar está bem. Isso vale para muitas coisas, viu? Aqui na cidade, por exemplo, né, a gente está na cidade de São Paulo, mas em todas as grandes cidades, nas árvores é cheio de manchinha verde, manchinha vermelha, que a gente chama de líquen, né, um outro ser vivo que vive lá. Eles também são bioindicadores. Normalmente, em lugares em que a poluição é concentrada, vai ser difícil você encontrar certas espécies de líquens. Então, a gente tem vários bioindicadores. O sapo é um deles, que no ambiente ali, se você encontra bastante sapo, tal, quer dizer que não tem muita poluição, teve pouca alteração, porque se houver alteração no ambiente, ainda que não esteja poluído, mas, por exemplo, aqueceu demais, etc., eles podem desaparecer. Desapareceu. Não tem sapo, tem problema no local, né? Vamos lá. O que me afeta, então, se as antas desaparecerem? Olha aí, manda rapidinho para a gente aqui,
que a gente já vai discutir. Você viu? Ó, já falamos de abelha, falamos de sapos, falamos agora das antas. O que nos afeta se as antas desaparecerem? Tem aluno aí que talvez nem conheça a anta, né? Talvez se não foi ao papiros zoológico terrestres. ou não vê na TV, não viu, é uma anta, quer dizer, é um animal, é o maior mamífero, né? Da América. Da América do Sul ou das Américas? Eu acho que daqui da nossa, pra gente aqui, com Nossa certeza região, tá entre né? as maiores, Então é o maior. Olha só, o que vai afetar pra gente se as antas desaparecerem? Manda aí, vamos ver o que eles acham. Estão dizendo aqui que elas espalham sementes também. Sim, Olha aqui, são herbívoros, né? a Servem de professora Maria. alimento para muitos seres vivos também. É, Aqui, ó, eles são iria dispersores. bagunçar a cadeia alimentar. O Natan colocou isso, da Pro Jaqueline. E o que ele quer dizer com isso, hein, Natan? Por que ia bagunçar a cadeia alimentar? Será que você consegue mandar pra gente? O Gustavo também mandou aqui, mais formigas, cupins, mudança na cadeia alimentar. Porque quando fala de cadeia alimentar, desculpe se eu estiver me equivocando, ele está falando assim, do processo da pirâmide ali, né? Quem é Isso. presa ou predador de quem. A anta está mais para presa do que para predadora, né? Exato. De certa forma. O nome cadeia, o próprio nome cadeia alimentar já quer dizer mesmo, está ligado àquela questão de um efeito em cadeia mesmo. Se você tira um ali da cadeia, Que é o título da aula fala. Tudo está conectado. Se alguma coisa Exatamente. sai, quer dizer que vai ter problema no processo. Então, vamos lá. Vamos ver o que a gente pode falar sobre a anta aqui. Ó. A anta tem o hábito... Vamos pôr na tela, desculpe. A anta tem o hábito de procurar comida durante o fim da tarde e de noite e de madrugada. Então, ela gosta de coisa mais, né, no finalzinho ali. Ela não gosta de ficar durante o dia, não. Durante o dia, costuma descansar escondida na mata ou dentro da água, local considerado como refúgio para elas. Em períodos de cheias, como a inundação das florestas, a anta mergulha atrás de frutos caídos das árvores. A principal predadora da anta adulta é a onça pintada. Os jovens e os filhotes também são presas da sussuarana e dos jacarés. A anta, além de ser o maior mamífero terrestre da América do Sul, tá aí a informação que eu estava mandando, é considerada a jardineira de nossas florestas por ser uma excelente dispersora de sementes, contribuindo dessa forma para a formação e a manutenção da biodiversidade dos biomas brasileiros, onde vive, como Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica e Pantanal. É isso mesmo, professor? isso é uma coisa interessante, porque, igual, né, quando falou lá, quem plantou a floresta? Aí o pessoal lembrou do passarinho, lembrou do morcego, mas a anta também, quando ela sai correndo por ela, vai enroscando em algumas plantas que tem semente e vai espalhando também, com o pelo, etc. Tem aqueles carrapichos, né, eles se prendem também nesse animal. E olha como ela transita aqui pelo Brasil, né? Só não vi aqui, acho que um. Quase todos os biomas, né? Então, são 6 biomas ao todo, só 2 que ela não entrou aqui. Né? Ela a transita caatinga bem. E ela é o alimento principal, né? A carne ali consumida pela onça pintada. Sim, então, que quer dizer, se você tira a felino. anta, a onça é prejudicada. Vai ter problema. Na verdade, vai... Ela vai ficar vegetariana e ela não vai dar certo como vegetariana, rolar. né? Vamos lá então ver agora quem é o nosso próximo personagem. Acho que tá tendo cola aqui já, ó, tem gente que já tá vendo. O que me afeta se os cupins desaparecerem? E os cupins, o que eles têm a ver com a história aí, hein? O que afeta a gente se os cupins desaparecerem? Você comeu cupim já alguma vez, ô Diel? Já comeu cupim alguma vez? Não. Não. Então, a gente não come cupim. O que cupim vai interferir na nossa vida? Manda aí, gente. Vamos ver se vocês fazem ideia do que o cupim pode interferir na nossa vida se eles desaparecerem, por exemplo. Tem gente que adoraria que o cupim desaparecesse, por exemplo, da casa deles, né? Então, Até dependendo fazem do coisas estrago e que ele estiver tira, fazendo porque... lá, né? E aí? Mas na natureza ele tem a sua importância. Qual a importância do cupim na natureza? Vamos ver se o pessoal manda. Eu não tenho muito tempo, hein, gente? Você sabe que aqui o relógio vai ficando doidinho. Então, vocês Até têm porque que... se o cupim está aparecendo em casa é porque ele não está achando mais espaço na floresta, né? Ó, teve aqui, a Provaléria mandou, faltará alimentos para os animais que se alimentam do cupim. Né? Tem animais que se alimentam do cupim, então a gente já vai ter problema com eles. É a questão da cadeia alimentar, né? Aí teve uma pro aqui que mandou os cupons, né? Não são os cupons, professor, os cupons estão tudo em dia, pode correr atrás dos cupons, estão acabando com o telhado da igreja. Mas os cupins é que é o problema. Tô brincando, viu, Pro? O aluno Alessandro dizendo, predadores morreriam, exemplo, tamanduá, né? E etc, tal.
Tamanduá é um... Tamanduá se alimenta de cupim, de... Mas é um animal da nossa fauna? Sim, Ah, tá. tem tamanduá Ó, bandeira. desculpa aí que é ignorância, Tem, tá tem vendo, o né? tamanduá bandeira, que é Boa. lindão, mas não tem só ele. Ele é o mais Então, famoso. mas atrapalharia o tamanduá bandeira, Sim. com certeza, porque ele come as formigas, come os cupins Isso e tal. aí. Bom, vamos ver então o que a apostila criou pra gente aqui, ó. De acordo com o autor, os cupins são uma espécie-chave, pois servem de alimento para muitos organismos, como vocês passaram aí. Seus ninhos servem de abrigo para muitos animais, então aquele animal lá que está sem um lugar para ficar acaba encontrando abrigo na casa do cupim. E ele especifica que a construção dos ninhos provoca pequenos canais no solo que permite a circulação de ar e partículas, além de permitir a drenagem, ou seja, está trabalhando o solo, né? Todo o trabalho no solo. Essa atuação no solo permite a distribuição da matéria orgânica, contribuindo para a sua estruturação física e química. É isso, professor? Tudo bem. E também tem a questão mesmo de soltar o solo, né? Tem planta que se o solo não estiver soltinho, ela não se desenvolve. Então ele é um lavrador, né, o cupim, de certa forma. Olha que Sim. legal. Temos aí a próxima personagem, que já está na cola também, aqui, ó, já passaram aqui a cola dela. Onça pintada. O que me afeta se a onça pintada desaparecer? Bom, se ela não aparecer perto da gente, já tá bom demais, né? Mas ela no lugar dela lá, tá é tudo de bom, importante tem também. que ficar. Agora, o que afeta a gente se a onça pintada desaparecer? Vamos ver se eles conseguem mandar. Você viu tudo isso aí que a gente está vendo hoje aqui, gente? É pensar que pode voltar aqui para mim, se for possível. Problemas na É cadeia pensar da alimentar. informação. Então, olha só como a informação é importante quando a gente verifica, por exemplo, que todas essas coisas acontecem independente do que a gente está fazendo e a gente não tem essa informação. Então, por exemplo, você está lá, tem uma abelhinha, você vai lá dar um tapa na abelhinha, e a outra abelha você vai, quer dizer, sai matando a abelha, como você... Ah, é um problema, eu tenho medo, tenho nojo, tenho não sei o quê. E olha o problema que a gente pode estar causando no planeta. Com as abelhas, com os cupins, mas assim, não é que é dentro da sua casa, é onde eles querem viver, que é a natureza. Ou seja, o ser humano ele é tão predatório que ele está invadindo os espaços dos animais e depois ele se importa quando os animais, né, acabam atingindo, chegando até eles. Então, nós estamos invadindo o habitat deles, gente, e está causando todo esse problema aí. E é um problema que vem contra nós. E a gente já falou isso na aula que iniciou lá, lembra, Pro? Sim. Falando sobre tudo que a gente está fazendo está vindo contra nós, Vai é o voltar pra ecocídio. nós. Então, a o gente que falou será dessa que a onça extinção. pintada pode causar? Vamos ver na tela O aí, ó. pessoal tá falando aqui, ó. Estão muita mandando? coisa. Ah, então vamos sim. lá. Fala aí, antes de eu começar a ler. Então, ó, aqui, ó, problemas na cadeia alimentar. O Juan, a Catarina também interfere na cadeia alimentar. A galera foi nessa onda aqui, Foi de nessa cadeia onda, né? alimentar. Sim. Todos os animais são importantes na natureza. Aqui foi a professora Roseli, muito É bem. que a onça pintada ela tem uma coisa que é peculiar, né? A gente vai ler aqui agora na tela, olha lá. A onça pintada, pode pôr na tela para eles verem, por gentileza? Isso. A onça pintada exerce importante função ecológica para a manutenção do equilíbrio dos ambientes, onde ocorre, principalmente por regular o tamanho das populações de suas espécies presas, como queixadas, capivaras e jacarés. Ou seja, a onça, por ela ser um predador muito forte, ela controla a população dos animais, no geral, né? E você vê que até os jacarés, né, que são predadores fortíssimos, ela acaba controlando. Então imagine sem a onça como seria um problema, né, nesse sentido. É um animal que exige extensas áreas preservadas para sobreviver e se reproduzir. Dessa forma, a onça pintada é considerada uma espécie guarda-chuva, pois suas exigências ecológicas englobam todas as exigências das demais espécies que ocorrem no seu ambiente. Ou seja, quando a onça estiver bem, outras espécies também estarão bem. Essa cabe, aquela que eu falei do sapo, cabe mais para a onça, né? Quer dizer, se a onça está bem, está todo mundo bem, porque o que ela exige para si acaba auxiliando todo mundo, né? Eu acho que, na verdade, foi o que colocaram aqui, né? Todos são importantes e todos vão, de alguma forma, apresentar, né, isso. Então, se a onça está bem, mas o sapo não está bem, opa, temos um problema. Com o Se a tempo não vai onça ter e o nem sapo onça não ali, né? estão bem, temos mais de um problema. Ou seja, o título tá certinho, né? Tudo Certinho, está conectado. Vamos para o último, nosso último personagem aqui, ó. O que me afeta se os peixes-boi desaparecerem? E aí é o interessante, porque aí já entrou para o lado do aquático, né? Sim. Que é a questão da... Lembrando que o peixe-boi não é peixe nem é boi, né? Nem é peixe, nem é boi. Aí eu quero que você fale sobre isso, se você quiser, tá? Mas a gente tá com pouco tempo aqui, que o negócio vai muito rápido. Vamos lá, já que o peixe-boi apareceu aí, então vamos ver como que ele afeta a gente. Aí vocês podem mandar aí que a gente vai lendo.
Finalizando, o peixe-boi fertiliza a água dos rios com os nutrientes encontrados na sua urina e fezes, que servem de alimento para muitas larvas de peixes e fitoplânctons, é isso? Isso. Na verdade, o fitoplâncton ele vai ser mais ou menos como uma plantinha que boia ali, né? Então ele vai usar essa urina, etc. e tal, mais os processos químicos ali para ela Para poder poder sobreviver. utilizar, tá bom? Né? Além disso, contribui para o controle biológico de plantas aquáticas, regulando sua multiplicação. Isso é interessante. A espécie da marinha evita que algas se acumulem em um único local da costa e também as impedem de alcançar superfícies litorâneas e dificultar a vida marinha nesses locais. E isso é importante, né? Eu já vi várias matérias Sim. falando sobre como essas vidas marinhas elas proliferam ali. Se não tiver um controle, acaba destruindo todo o ambiente ali, né? E aí vai destruir o Exatamente. espaço dos outros peixes. E a gente tem que lembrar que para uma espécie se extinguir, uma das formas ela vira praga primeiro, né? Então fica a reflexão aí. Ela cresce muito a população e depois acaba com todos os suprimentos e acaba se extinguindo. Muito legal. Olha lá, mão na massa. A aula acaba, vocês sabem, né, gente? Não tem jeito. Convido vocês a começarem uma pesquisa sobre a extinção das tartarugas. Essa pesquisa será fundamental para a produção de um artigo de divulgação científica, que será na última aula dessa sequência, ou seja, na semana que vem, na sexta-feira, vocês vão ter o trabalho de fazer um artigo de divulgação científica com esse tema, extinção das tartarugas. Comece, então, a pesquisa, tá? O que vimos hoje é a importância do texto de divulgação científica, conceito e meios de circulação do gênero, ou seja, toda a informação que esse gênero engloba. Tivemos a participação super especial do cientista, professor Nada, sou mais Joel. uma multidão. Que é isso, é especialíssimo. E obrigado pela participação de todos. Até a próxima aula. Tem habilidades na tela, mas já acabou o tempo, então a gente pede para vocês avaliarem a aula. Um grande abraço, até a próxima.